Policial Civil Catarinense. Estamos hoje com a presença da doutora Débora Niemeyer. Obrigado, doutora. A doutora vai trazer para nós abordar aqui uma importante decisão judicial obtida pela Niemeyer Advocacia em um processo que questionava a possibilidade de cumulação de cargos públicos entre o agente de polícia e professor da rede pública. Doutora, a senhora consegue explicar um pouco melhor? Sim. Prezados policiais civis, como já informado pelo diretor Fábio, a gente obteve uma recente decisão num processo que é de interesse da categoria como um todo, apesar de ser uma ação individual. Em resumo, em 2023, Fábio, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública em face de uma policial civil, uma agente de polícia, alegando uma ilegalidade no acúmulo de cargos. Ela exercia o cargo de professora na rede municipal e o Ministério Público pedia, por meio dessa ação judicial, a ilegalidade, a revogação da portaria de nomeação dessa policial, sob a justificativa de que os cargos seriam incompatíveis. A gente apresentou uma contestação já no ano de 2023, defendendo a possibilidade de acúmulo destes cargos. Por quê? O próprio Estatuto da Polícia Civil prevê a possibilidade de acúmulo dos cargos com cargos do magistério e, além disso, o cargo da policial civil ele tinha o caráter técnico previsto no Estatuto da Polícia Civil. Também defendemos na contestação a boa-fé da policial civil, tendo em vista que, mesmo antes da existência dessa ação civil do Ministério Público, e até mesmo antes do inquérito que o Ministério Público promoveu, a própria policial formulou questionamentos, tanto no âmbito municipal quanto da Polícia Civil, em relação à possibilidade de acúmulo destes cargos, e obteve um retorno favorável, tanto do Estado quanto do município. Então, defendemos ali também a boa-fé da policial. E aí, julgando o processo, o Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido do Ministério Público e manteve a nomeação da policial civil. Porém, o Ministério Público recorreu no ano passado, pedindo a reforma da sentença, defendendo a ilegalidade do ato, e em decisão monocrática, o relator reformou a sentença, julgando procedente o pedido do Ministério Público, com uma ressalva de reconhecer a boa-fé da servidora e possibilitar a opção entre a escolha de um dos cargos, por parte da servidora. E diante dessa decisão monocrática, aí apresentamos um agravo interno. Por quê? A decisão monocrática, de acordo com o próprio CPC e o regimento interno do tribunal, ela pode ser proferida pelos relatores em situações muito específicas, Como é que funciona o recurso? A parte protocola um recurso, e após as contrarrazões, esse processo sobe ao tribunal e, em tese, tem que ser analisado pela Câmara de Recurso. Mas antes disso, ele é distribuído a um relator, que tem a função de relatar, desenvolver o seu voto e então submeter em julgamento, aos demais colegas, o voto do relator. Em situações muito específicas, ele pode decidir monocraticamente, sem submeter o caso à Câmara, sem submeter, nesse caso, a Câmara de Direito Público. E foi isso que aconteceu. Em sede de decisão monocrática, o relator reformou a sentença e julgou procedente o pedido do Ministério Público. E por não se tratar de um caso que tem entendimento pacificado, ou seja, ele tinha que demonstrar que violou uma súmula ou um entendimento pacificado dos tribunais superiores ou do próprio Tribunal de Justiça, a gente apresentou o agravo interno. Embora o relator ele tenha citado alguns precedentes na decisão monocrática dele, esses precedentes não tinham ligação direta com o caso, porque ele citou alguns precedentes em que os tribunais superiores entenderam pela impossibilidade de acúmulo dos cargos, mas em relação a outros estados da federação, cujas legislações estaduais, previsões estatutárias, não previam o caráter técnico do cargo, ao contrário do Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina. Além disso, nesse meio tempo, também teve uma legislação nova, que é de conhecimento de todos, e que o Simpol muito contribuiu para a constituição dessa lei, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil, que sanou essa questão em relação ao caráter técnico dos cargos de agente da Polícia Civil. E então, defendemos também o caráter técnico com fundamento na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. E em juízo de retratação, quando a gente apresenta o agravo interno, o relator ele pode analisar aquelas questões que a gente fundamentou e
reverter aquela decisão, né, reanalisar a própria decisão e se retratar, modificando a decisão anterior, ou ele remete o processo para ser julgado pela Câmara. E no caso, em juízo de retratação, ele entendeu que realmente os precedentes que tinham sido citados naquela decisão não tinham ligação fática com o caso, né, porque as legislações previam, né, situações diferentes para os cargos, e também pelo fato de não poder ter decidido aquilo em caráter em decisão monocrática. Então conseguimos a vitória no caso, reformamos a decisão anterior e foi finalmente reconhecido o caráter técnico do cargo de agente de polícia civil, que era o cargo da policial. A decisão já transitou em julgado e a policial, né, esse efeito se estende aos demais policiais que eventualmente estejam na mesma situação, foi reconhecida a possibilidade de acúmulo sem anular a portaria de nomeação e sem ter que escolher entre um cargo e outro. Perfeito, doutora. Colegas, vejam que além da possibilidade de cumular os cargos públicos, né, que foi reconhecido, é importante também dizer que foi reconhecido o caráter técnico da função do agente de polícia, né? E a doutora já usou ali como fundamento até a Lei Orgânica Nacional, demonstrando mais uma vez a importância dessa lei, né, no âmbito da Polícia Civil, e que muito ainda deve repercutir, né, deve ter vários desdobramentos em relação à própria norma. Com certeza. Doutora, agradeço, excelente notícia, muito obrigado. Imagina. Obrigado, colegas policiais.